Na hora de você dar o seu ponto de vista, ou seja, na hora de você opinar, essa sua opinião ela tem que estar embasada naquilo que você dissertou. Viram que tem uma sequência? Sequência é, você entendeu o tema, depois você vai trazer os dados, falar sobre, definir, exemplificar. E é aí que você vai entrar com o seu ponto de vista e opinar. Viram que o negócio tem uma lógica que você tem que seguir? É mais ou menos esse batido da lata que vocês têm que fazer, tá? Então, primeiro alerta. Seu texto ele precisa fazer as duas coisas. Duas coisas. Falar sobre e defender uma ideia. Não basta defender uma ideia, você também tem que falar sobre a ideia. Então, essas duas coisas têm que aparecer. Se porventura sua redação aí não está ficando um texto biteludo, não está ficando um texto grande, é porque muito provavelmente você está focando só na parte de defender as ideias. Você não está focando na parte que é igualmente importante, que é a parte de você falar sobre um tema. Então, percebam, se você chegar lá e nos textos que a gente for produzir aqui no curso, você foi lá produzir os seus textos, você viu que seu texto não está grande. Ó, quer dizer, então, que você não está falando ali a parte de falar sobre. Provavelmente, você já está indireto tentando resolver o problema, mas você não pode fazer isso. Antes, você tem que dar aquela enroladinha básica ali, falando alguma coisa, trazendo dados, porque o texto dissertativo argumentativo, galera, vamos tentar entender. Quando você disserta e argumenta sobre alguma coisa, o seu objetivo é convencer o sujeito do que está lendo o texto. Claro que esse é um objetivo fictício, que o cara da banca ali não vai ser convencido por você. O que ele está fazendo, na verdade, é ver se os seus argumentos eles são válidos, tá? É tipo assim, é como se fosse um teatro, né? Você vai lá, fala as suas coisas, como se você estivesse defendendo uma ideia, e o cara lá, ele julga como se ele estivesse sendo a pessoa que está recebendo esse discurso seu. É mais ou menos um teatro assim. Então, por que é importante você vir aqui e falar sobre? Porque quando você mobiliza dados sobre um tema, isso é uma das coisas que vai convencer a pessoa. Então, você vê aqui atrás, você deu dados, você está falando sobre, sei lá, desmatamento. Aí você vai dar um dado alarmante. Em 2019 não vão mais existir calotas polares. Ó, você tem um dado alarmante. Qual que é o seu objetivo argumentativo? Convencer a pessoa a largar o carro e andar de bicicleta, por exemplo. Você deu um dado alarmante, porque o seu objetivo com esse dado era chegar no outro lugar. Se eu vou lá no dado, ao invés de eu dar um dado alarmante, dizendo que o urso polar vai morrer afogado porque não vai ter gelo, vão asfaltar a Amazônia lá e fazer dela um estacionamento, se eu não dou um trem assim muito fora de série, dificilmente você vai conseguir convencer as pessoas. Então, note que a escolha dos seus dados ela tem que estar casadinha aqui com a sua argumentação. Porque se não for assim, o negócio vai dar BO. Você vai começar a fazer, seu texto vai começar a sair de órbita. Tá? Daí a importância de você estar fazendo educação, para os cursos de educação, ter algum conhecimento na área da educação, justamente para embasar essa parte aqui que você vai ter que fazer. Porque na hora que você for fazer seu texto, ele tem que estar embasado em alguns dados. Chegou lá, vamos supor, a galera que fez o último concurso aí, estão reclamando do autor X, do autor Y. Tudo bem que pode ser que tenha algum autor desconhecido, meio desconhecido ali. De toda forma, é tudo mais ou menos dentro da área. Então, se algum autor você tem que conhecer, alguma teoria, sei lá, alguma coisa assim, você tem que saber. Porque senão isso não vai conseguir te embasar para você responder a questão, tá? E lá vão ser questões educacionais, então você tem que ficar ligado com isso. Professor, mas só são 15 linhas, eu vou ter que fazer introdução, desenvolvimento e conclusão? O que vocês acham? Uai, mas se é só 3 linhas, eu tenho que fazer a introdução, desenvolvimento e conclusão do mesmo jeito, hein? Porque mesmo se fosse 3 linhas, você vai lá e diz, o problema na Amazônia é complicado. Você vai no desenvolvimento. Ano após ano, a floresta sofre com desmatamento. Temos que resolver o problema. Pronto, eu fiz um texto com 3 frases, e as 3 frases foram introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, não importa se você vai fazer 5, se você vai fazer 10, se você vai fazer 15 linhas, se você vai fazer 80. Você vai fazer uma tese de mestrado com 400 páginas, não interessa. O seu texto ele tem que ter introdução, desenvolvimento, tem que ter os 3. Se não tiver os 3,
vai dar ruim, você já vai perder ali de cara o fato do texto ali ter introdução, desenvolvimento com conclusão. Então vamos fazer o combinado, vocês vão fazer no mínimo 3, no máximo 5 parágrafos, dependendo da sua letra, dependendo da prova que você for fazer. Se for uma prova de 15 linhas ali, ó, por exemplo, eu acho muito fácil você conseguir fazer 5, 5, 5. Você conseguir fazer 3, 5, 4, por exemplo. Super possível. Vai fazer uma prova igual de Lagoa Santa, que já é um pouquinho maior, já são 35. Ao invés de fazer 10, 10, 10, você vai lá e coloca 10, 12 e 11, uma coisa assim. Só não pode você ir lá e fazer o treco muito desequilibrado. Então, como são 3 partes do texto, elas têm que ser um pouquinho mais ou menos equilibradas. É claro que o desenvolvimento ele pode ser um pouco maior, porque como o próprio nome diz, é desenvolvimento. Agora, se você vai lá, deixa eu voltar aqui. Agora você vai lá. O que acontece muito é que o aluno, muitas vezes, ele faz a introdução até de boa, um desenvolvimento até de boa, e quando chega na conclusão, ele dispara a escrever e a conclusão dele fica gigante. Então, assim, tentem dar um equilíbrio nessas partes, tá? Não precisa de ser nada muito radical. Então, assim, se você fez 5 aqui, não quer dizer que você tem que fazer 5 aqui. Às vezes você fez 5 aqui, fez 6 aqui, fez 4 aqui, não tem problema. Ou sei lá, você fez 3 aqui, 5 aqui, 3 aqui. Beleza. O que não vai poder, você faz 3 na primeira, 10 na segunda e 2 na terceira. Aí, ó, claramente, o seu texto vai dar falta de parte, porque você comeu o pedaço do texto ali, tá? Então, beleza, fiquem espertas aí com isso. O combinado ele vai ser esse, tá? Ó, então, Tema, a gente não vai ter que perder tempo com exercício de adivinhação. Vamos fazer foco no que funciona. Eu sei que vocês já estão tudo doido aí para falar assim, que tema que você acha que vai cair? Não, não vamos perder tempo com isso, porque isso é um exercício de adivinhação. Isso é completamente inútil. O que vocês precisam é focar e prestar atenção nessas coisas aqui, que isso é que é necessário. Aprender como é que o tema tem que ser feito, aprender quais são as partes do texto, aprender o que você tem que fazer em cada uma delas, e esquecer esse exercício aí de eu tenho comigo, isso é uma teoria, de que o pessoal fica aí o tempo todo perguntando e tal, só para você ficar que nem bobo, correndo atrás, perdendo tempo, tentando caçar qual que é o tema. Bobagem, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar exemplos reais de temas reais e aí nós vamos analisá-los com os temas reais e com os exemplos reais. Aí eu vou mostrar como vocês vão ser capazes de fazer, indiferentemente de qual seja. É muito melhor você ter esse percurso do que você ficar fazendo exercício de adivinhação que não vai chegar em canto nenhum, tá? Então, vamos partir para os exemplos reais aí que a gente vai fazer isso, tá? Vamos começar, então?